Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este vídeo eu vou falar sobre transcomunicação, mas não é diretamente sobre transcomunicação. Eu vou falar sobre ponto de vista. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista e vou falar a respeito. Não vou dar dicas, né, de transcomunicação, mas eu vou falar a forma que a gente deve encarar o outro lado. Se transcomunicar com o quê? E esse vídeo é especialmente porque eu estava conversando com um amigo, né? Então aí surgiu o assunto transcomunicação. Aí ele falou, eu acredito que em torno de alguns anos a gente vai poder ter um contato direto, assim, com os mortos, né? Então assim, o ponto de vista principal é esse: não existe contato com os mortos. É impossível contatar um morto. Não, isso não existe, né? Então assim, para você que se assustou, calma, né? A pessoa ainda não está entendendo, porque o que é um morto? Morto a gente está num país, digamos, um mundo, né, violento. Então quando tem algum acidente de carro, tal, bateu, aquilo que estava lá dentro, que fica ali no chão é morto. Aquilo quando tem um tiroteio, aquilo que é ferido, caiu ali no chão, é morto. Então se você for ali conversar, não tem. Eu vou falar aqui, vou aproveitar para fazer uma crítica aos jornais, aqueles jornais que passam na TV comum, né, que as pessoas assistem, que é puro sensacionalismo, que estava lá repórter, né, o repórter foi lá no chão e tentou entrevistar o morto. Então não tem contato com o morto, né? Não existe transcomunicação para ter contato com o morto, né? Então o morto é aquilo que está no chão, né? Não fala, é um objeto inanimado, né? Aquilo serviu de veículo para uma pessoa e essa pessoa ela continua, ela não morreu, ela continua. Então com essa pessoa é possível ter contato. Então o principal que eu estou falando aqui é a gente tem que mudar esse foco. Enquanto a gente não mudar esse foco, enquanto as pessoas aqui na Terra, elas aprenderam a ver o mundo espiritual não muito de quem veio do mundo espiritual, não muito do ser cósmico, né, o ser que já está encarnando muitas vezes e veio e desceu aqui, né? Eles estão aprendendo a ver pelos seres que desencarnam, né? Então, se ele morreu, aí tem aquela dor toda onde está e tal, e vão atrás do morto, vão atrás de falar com o morto, né? Por isso não fala. Né? Agora, se as pessoas mudarem esse paradigma para começar a ter contato com a pessoa, aí a coisa vai andar, né? A coisa vai andar. Então, assim, aí é aquela coisa que eu estava falando, né? Aprendeu a ter contato tal pelas pessoas que desencarnaram, né? Não morreram. O que morre é o corpo morreu, né? A pessoa não, a pessoa desencarna e continua. Então, você vai ter contato com a pessoa, dá para ter o contato com a pessoa. Então, assim. Aí tem esse outro ponto, esse outro problema, que é que as pessoas só conhecem, né, quem estava vivo, quem ocupava um corpo e depois o corpo está vivo, né? A pessoa simplesmente é vida, né? Aí você pode um corpo que está animado por uma alma, o corpo pode falar que o corpo está vivo, né? Ou a pessoa está viva, né? E a gente também, para você mesmo ver, eu mesmo fazendo esse vídeo, né, eu caio nesse linguajar que vai ser ultrapassado. Você não tem como falar a pessoa está viva, a pessoa está morta. Né, porque o que é vivo ou morto é o corpo. A pessoa não. A pessoa simplesmente está. Simplesmente é. O ser simplesmente é. E ocupa um corpo, e esse corpo, enquanto ele estiver ocupando, tem vida. Saiu do corpo, o corpo está morto. Então, a gente aprende a ver o outro lado pelas pessoas que já se foram. Né? Então, para nós, vai ter só quem? Vai ter quem está vivo e quem já morreu. Né? Não vai ter quem vai vir a nascer ainda. Né? A pessoa parece que não encaixa ainda essa outra dimensão de que há, né, uma infinidade de seres, de pessoas, né, que tanto as que já viveram aqui, tanto as que vão viver, né, que vai encarnar e vai passar a animar um corpo e vai dar vida a um corpo. Então, não tem só o que a gente chama de morto. Né, o comum chama de morto, né, que para nós são pessoas que desencarnaram, né, não é nem desencarnado, são pessoas, né, são pessoas que agora estão no outro plano. Além delas, você vai ter uma infinidade de seres tanto com a forma humana, tanto com formas diferentes do humano. Então a gente tem que começar a ver esses seres pelo que eles são, né, as pessoas que já passaram para o outro lado, como elas são.
né? Então continue vendo como é, né? Se a humanidade conseguir, né, entrar isso, encaixar isso ali na cachola, a transcomunicação acredito que vai avançar em muito, né? Porque você não vai faltar respeito. Ah, você está morto? Ah, eu falei com o morto, né? O morto mandou a carta lá e tal, né? Então não vai ter mais isso. Vai ser uma comunicação direta. Assim como, da mesma forma que você se comunica com uma pessoa, com seu amigo, parente e tal, aqui pela internet, né, que eu estou comunicando, vai poder se comunicar com outros seres que não estão na mesma dimensão que a nossa, que estão agora no corpo mais sutil, né? Tecnologia para isso tem, né? Tem. Na Matrix ela não vai disponibilizar, né? Mas quando o ser humano for cada vez indo ao natural, as próprias pessoas vão começar a desenvolver, né? As pessoas que estão na transcomunicação já estão desenvolvendo aparelhagem, só que ainda o mental coletivo ainda está nessa concepção, então não ajuda. Então não adianta amanhã, por exemplo, você aí desenvolve uma ferramenta e tal, e fala, ó, consegui falar com o ser que já desencarnou, consegui falar com o meu amigo que foi pro outro lado, né? E tá aqui, ó. A Matrix vem, toma isso de você e manda você pro outro lado também, né? Então não é ainda o momento. Então por isso que o outro lado, embora eles também tenham a tecnologia, eles possam entrar e falar com você, ó, tá? Tanto tem relatos de pessoas que atendem o telefone e falam com o desencarnado, né? Tá lá e fala, ó, tal, e o desencarnado que manda uma mensagem para outras pessoas, né? Entra em contato, né? Pessoas que são visitadas, né? Tem, né? O outro lado já tem a tecnologia. Nós não temos porque ainda a Matrix domina e deixa todo mundo tapado. Então a gente tem que mudar esse paradigma, né, de não existe morto, não existe contato com o morto, né? Você contata pessoas que você conhecia ou não, e aí você vai ter, se você abrir um pouquinho mais, né, a sua mente expandir um pouquinho mais, você vai ter seres de outros mundos que também, que são os que estão, né, eu acredito que estão aí disponibilizando essa tecnologia, né, e estão em contato com muitos de nós, né, porque nós viemos, né, são nossos, digamos, verdadeiros parentes, né, antes de estar aqui na Terra. Então, eles estão em contato direto com a gente. Só que o contato, por ter toda essa limitação, né, mesmo com a pessoa, às vezes a pessoa ela tem aquela ansiedade, nossa, eu quero ver o ser, eu quero ter o contato tal, mas ela mesma não está pronta. Se esse ser começa a falar no ouvido dela, tal, se aparece para ela, ela corre, ela tem medo, ela fala, não para, não chega. Né? Então, as próprias pessoas não estão prontas, porque o meio, a Matrix ainda não está, né, ia ser prejudicial para a pessoa. Se começa a aparecer assim e tal, então tem que ser sutil. Né? Da mesma forma, o contato que a gente tem, né, eu acredito que eu tenho contato, só que o contato é a intuição. Né? Então eles vêm e falam, intui, ó, fala de tal tema. Né? Então você vai ficar pensando no tema, pensando, não, eu tenho que falar sobre esse tema. Né? Eu venho e tal e gravo o vídeo. Né? Porque ficar pensando, é alguém que está te intuindo, né? Pode ter certeza. E quando a gente começa a falar de um tema que não tem nada a ver com Matrix, não é coisinhas corriqueiras, né? Não estou falando de futebol, não estou falando de novela, não estou falando do que está acontecendo no político e tal. Falando de coisas que estão além, das coisas espirituais, não é porque nós estamos em contato direto com esses planos. A gente poderia já ter o ser materializado, conversar, trocar uma ideia e tal, só que não, porque vai te perturbar, porque você ainda está vivendo na Matrix, você ainda tem, digamos, algo para desenvolver aqui e não é o momento, né? Ia mudar totalmente o seu foco, né? Ia te deixar, digamos, mais dependente, né? Aqui eu posso acreditar que eu estou fazendo as coisas pela minha própria mente, pelo meu próprio conhecimento. Então, pelo que eu conheço e tal, eu vou e faço esses vídeos, legal. Só que o mesmo conhecimento que eu tenho me informa que realmente, digamos, é uma espécie de canalização. Né? Então, da mesma forma que eu estou falando, então tem seres aqui, tal, ó, é isso, agora manda uma energia tal que vai falar em tal assunto. Né? Manda, tá ficando nervoso, não, manda tal energia para acalmar. Né? Então, ou seja, tem tudo isso. Né? O mundo é isso. A gente tem que começar a ver isso, né, de uma forma mais natural. Né? Então, né, eu não vou me prolongar muito nesse tema, eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre natureza humana, né, para voltar a essa natureza, para sair dessa visão de caixa que fala que que as pessoas morrem, que quando quer ter contato, as pessoas buscam contato com... Então, na própria área da ufologia, as pessoas estão tendo contato com seres multidimensionais, como nós somos multidimensionais. Então, os ufólogos hoje, que né, os ufólogos clássicos, eles estão esperando que o ET venha na nave dessa e tal. Não vai acontecer. A mesma coisa que o cara não se materializa porque as pessoas não estão prontas, o meio não está pronto. Né? Se você tem um contato ali e tal, aí já vão atrás de você. Né? Então quem tem esse contato mantém silêncio.
Né? Quem está pronto, está pronto. Não interessa, não precisa expor isso para a Matrix. Não precisa expor isso para quem não está pronto, para quem não vai saber. Porque você vai atrasar as pessoas. Né? Essa é a verdade. Por isso que os ETs não vêm e invadem logo, porque vão atrasar. Né? Quem está preocupado com a evolução do ser humano, que é o objetivo de encarnar aqui na Terra tal, sabe que vai atrasar se isso acontecer. Então tem que esperar cada um ali na sua sementinha brotar. Né? E a pessoa, através do seu conhecimento, ela se convence que realmente esse é o caminho, então ela vai. Agora, se chegar alguém e falar, oh, é isso aqui que você tem que fazer, acabou. Né? Tirou o mérito dela do próprio despertar. Então, o foco desse vídeo é este, né? A mudança de paradigma. De você não saber entender que não existe morto. Não existe, não é impossível você contatar os mortos. Ninguém volta dos mortos. Porque não existe, né? Morreu, corpo, acabou, o corpo vai, desintegra, não fala, né? Volta à Terra. Né? O corpo é um objeto inanimado, então não tem contato. Com a pessoa, sim. Né? Então a gente tem que começar a encarar o mundo espiritual da mesma forma que você encara, né? A mesma forma que você vê esse vídeo, eu poderia estar falando de uma outra dimensão. Né? Ou seja, no futuro isso vai ser real. Desde que as pessoas estejam prontas para isso. Né? Então a gente tem que conversar, né? Você conversa com seu amigo, com as pessoas que você conhece ali de frente a frente. A gente tem que tratar da mesma forma, a gente tem que entender e tratar as pessoas que estão em outras dimensões. Né? Essas pessoas elas vão olhar para nós e vão começar a ver com igualdade também. Elas não vão, na hora que ela olhar, falar, não é um tapado. Né? Então aí já dá para avançar um pouco mais ali nos contatos. Né? E o objetivo deles que estão aí para provocar esse despertar, para provocar sacudir as pessoas, né? Para que acordem. Né? A vida não é isso que vocês estão vivendo aí. Né? Isso que vocês estão vivendo aí é uma piada, uma ilusão. Né? Vocês estão sendo manipulados, estão sendo usados e estão sendo forçados, né? Foram já acreditar em coisas, digamos, irreais, né? Como a própria morte. Né? Então, na comunicação, a transcomunicação é isso. Né? Para avançar depende disso. Depende de pessoas que não tenham medo. Né? De pessoas que quando começar a ouvir as vozes ali na aparelhagem dela, não se assustem. Né? Elas tratam quando falou alguém lá, elas respondem, legal, tal, né? Não tenha medo. E a própria transcomunicação, então, eu estou pensando aqui de onde que vem esse medo, né? Muitas vezes você tem seres, né? Se você vê, se os caras do umbral conseguem ter essa tecnologia, então imagina de dimensões superiores ou dimensões paralelas à nossa, como já não está a coisa, né? Então, sim, eles conseguiam interferir em alguns aparelhos, então você tem ali outras formas de comunicação, né? A transcomunicação é algo mais eletrônico. Mas você tem ali a tábua Ouija, né? As pessoas vão lá, botam o dedinho tal, na tábua, ou no copo, tal, ou o jogo do compasso. É uma forma de comunicação. Só que como as pessoas estão no nível ainda de medo, estão vibrando no medo, aquela coisa densa, aquela coisa curiosa tal, acabam entrando em contato com entidades, né, que são umbralinas, né, seres que estão vindo para encher o saco, para atrapalhar, né, são os zombeteiros. Então ali vai e bota o medo nas pessoas. Né? Só que para quem está trabalhando já nesse outro nível, não tem que ter medo. Né? Apareceu a cara do ET lá, e aí, ET, o que você quer? Né? Se apareceu com a cara de demônio, fala, não, por que você está com essa cara aí? Tal, doutrina o cara, fala, você não precisa ter, entendeu? Tem que ter conhecimento para isso também. Né, para não se assustar. Não, você está querendo, entenda, né, que muitas vezes o cara bota uma máscara para te assustar. Às vezes é a aparência dele mesmo, está deformado e tal. Às vezes você não está querendo assustar, está buscando ajuda. Né? Então tem que começar a ver isso com naturalidade para a coisa avançar, senão a coisa não avança. Né? E se a pessoa tiver medo, a pessoa que vai fazer vigília ufológica, eu não faço vigília, eu não me interesso por vigília por causa da coisa física. Né? O contato já está aí, nós já estamos em contato em tempo integral, né? De acordo com a nossa multidimensionalidade, então acredito que não há, né, o porquê ter esse contato físico, principalmente agora, que se você ter, você não vai poder mesmo falar para ninguém, porque se você ter, muda a sua vida, né? De repente desanda, você começa a estar num caminho de iluminação, de despertar, aí você é desviado, né, para aquela coisa da Matrix, porque aí você vai ter muita gente querendo saber, mas a coisa física, né? O ET existe mesmo, né? Você vai ter que contar com pessoas que ainda não acreditam nem se o ET existe, né? Querendo saber se é real. Então, não é interessante. Né? Alguns tipos de trabalhos, às vezes, sim, vêm para ter esse contato mais direto, tal, né? Mas eu acredito que ainda não é o momento.
né? O momento ainda é mais de conhecimento. Aí depois que você tiver o conhecimento, tal, né? Aí você vai poder lá fazer a vigília, aí vai vir o ser. Os primeiros contatos para quem faz vigília é multidimensional, a pessoa é elevada, às vezes a pessoa nem percebe, a pessoa tem uma leve sonolência, às vezes não sente nada, mas é elevada, tem ali o contato já. A pessoa para ir em vigília já está em contato. Né? O que os seres vão analisar é se essa pessoa está pronta para um contato mais físico. Mas enquanto isso, ela vai trabalhando a nível energético e tal. Por isso que tem muitas pessoas que gostam de fazer vigília, porque o trabalho é mais a nível energético. À medida que essa pessoa for trabalhando cada vez mais tal, e eu acho que principalmente se ela não tivesse a necessidade de falar, de sair contando, eu tive esse contato tal, e foi assim e tal. Se ela não tivesse, ela já tiver aquele saber, ousar e calar, né? O saber, né? O ousar e calar, isso mesmo. Se ela já tiver isso dentro dela, aí os ETs vêm, tem um contato, e ó, vem aqui, sobe na nave, vamos dar uma volta e tal, e a pessoa passa a viver uma outra realidade, e depois volta, não tem por que contar para ninguém, o contato continua, e a vida dela, ela tem que ter esse jogo para conseguir continuar tendo uma vida normal. Né? Não tem que ser aquele ser que vai ter o contato e depois vai ficar com, eu quero voltar para casa, ficar chorando, né? Que nem o Alex Collier, ele fala que quando tiver o primeiro contato que levar ele para a nave, aí quando deixaram ele de volta, ele fez que uma criancinha, né? Ele se jogou na grama lá e ficou lá, eu quero voltar pra terra e tal. Né? E os ETs, eu acho que olha e fala, né? Pensa, caramba, mas não tem outro jeito, né? Tem que precisa de fazer esse trabalho. Né? Então é isso, esse vídeo sobre essa mudança de paradigma. Eu não vou estender muito, né? Chega de fazer vídeos longos. Eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtinhos, só que às vezes é difícil, porque o tema, ele se prolonga. Né? Muita coisa. Só que às vezes se torna cansativo, mas se o objetivo é a divulgação, então os vídeos curtos é mais fácil para poder estar fazendo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem um tema ou dúvidas, podem deixar aí nos comentários ou entrar nas minhas páginas no Facebook e deixar lá as perguntas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.